Era Grêmio, Internacional e Renner. É um fenômeno, foi um fenômeno e é um fenômeno vivo. Ele ia ficar muito orgulhoso, sabe? Ganhou de Grêmio e Inter tranquilamente. Na realidade, eu sou renista desde sempre. Com 5 anos eu ganhei o fardamento do Renner, da minha madrinha. Meu tio, pai dela, foi presidente do Renner em 1950 e funcionário de toda a vida dentro da indústria Renner. Então eu nasci renista praticamente. E sou renista até hoje. E por isso que eu faço essa história, porque de manter vivo isso, porque o Renner foi o maior fenômeno esportivo e cultural que aconteceu na cidade de Porto Alegre. Não aconteceu nenhuma coisa igual ao Renner. Não é que o Grêmio foi campeão, foi não sei o quê, teve jogador que disputou a Copa do Mundo. Não, não é isso. O fenômeno esportivo, porque do jeito que o Renner porque ele vive. Ele fez uma história no futebol que nenhum clube do Brasil fez. Fui fazer teste no juvenil do Renner. Fui mandado embora pelo Abílio dos Santos, porque não aprovei. Aí eu fui no Força Luz, aprovei no juvenil. Na época tinha os aspirantes, joguei 1 ano no juvenil, 1 ano no aspirante. Aí quando eu voltei das férias, depois dos aspirantes, me disseram, tu tá no Renner. Para mim foi novidade, ninguém me disse que eu ia pro Renner. Ninguém falou comigo, nada, simplesmente, tu tá no Renner, e eu fui pro Renner. O primeiro local onde eu comecei a receber regularmente ordenado, porque tinha um contrato assinado. Em realidade, eu me sentia meio assim, com vergonha, porque tinha muitos, tinha o Valdir, Enio Andrade, então, e eu era, digamos assim, um dos mais jovens na época. Digamos assim, a memória que mais me impressionou, digamos assim, foi a primeira entrada no estádio, a primeira entrada em campo, a primeira entrada no vestiário. Pesava, inclusive, pesava não no mau sentido, mas a gente sentia a pressão da torcida praticamente nas costas da gente. A gente sente. Alguém me disse, meu pai me falava do Renner. Então, realmente não dá para mensurar, mas que ele foi grande e continua grande. Uma família, era uma coisa assim que um contava com o outro. Era uma ligação de amizade sincera, extra-campo. Os operários da fábrica Renner, um grupo de operários, resolveu jogar futebol nos intervalos das jornadas de trabalho. Eles trabalhavam, não importava, eles iam lá, faziam, eles tinham um comprometimento, eles tinham... era uma virtude deles ir lá e fazer acontecer. Não era por amor à camiseta. Até que um dia eles se encorajaram e convidaram o chefe deles, o AJ Renner, o Antônio Jacó Renner, para ver uma partida de futebol deles. Aí o AJ Renner falou com os diretores deles, inclusive principalmente com o filho Egon Renner, e eles resolveram fazer então uma coisa que na área que o Renner possuía, na Avenida Eduardo, eles tinham um terreno ali e ali construíram então um estádio de futebol, e aí o Renner se filiou à Liga de Esportes, uma liga que administrava o futebol amador de Porto Alegre. E, além de tudo isso, agora era o primeiro clube, quem sabe, criado dentro de uma indústria que tinha um patronato por trás, assim, monumental. Ganhou de Grêmio e Inter tranquilamente. Era Grêmio, Internacional e Renner. O resto, desculpa a expressão, o resto era o resto. Né? E o Enio Andrade, como os outros jogadores que também trabalhavam na sobreloja, no crediário, e os outros que trabalhavam nas fábricas ou em outras lojas,
de manhã, 24 de dezembro, no dia 23 de dezembro foi o jogo, no dia 22 foi sábado. No dia 22 de dezembro, depois foi para a concentração lá no IPA. E no sábado e no domingo entraram no Olímpico e ganharam de 3-0, cara. E depois foi campeão enfrentando o Brasil de Pelotas, foi campeão invicto. Então eu não tinha noção de quem era o Renner. Eu sabia, eu ouvia falar do Renner. Eu via o chapéu mexicano de quando o pai teve, que foi pelo Brasil no caso, né? Mas que veio através do Renner ser reconhecido para o campeonato pan-americano. Na verdade, eu não conseguia entender que era um clube. Ao longo do tempo eu fui, claro, obviamente, sabendo que eles trabalhavam todos na loja. Algo inédito até, porque como eu já nasci numa outra geração dos clubes serem independentes, não terem toda essa parte de ter uma loja e ser um time de loja, vamos dizer assim, de funcionários, aquilo tudo foi muito surpreendente. Mas, ao mesmo tempo, o sentimento continuou sempre o mesmo, daquela amizade. Então, para mim, o Renner sempre teve um sinônimo de afeto. O Santos era campeão estadual de 56. Foi campeão estadual em 1956. Em 1957 ele veio ao Rio Grande do Sul e começa jogando na zona sul do estado. Jogou em Bagé, jogou em Rio Grande, jogou em Pelotas, veio e jogou com o Grêmio, foi ganhando de todos. E aí teve uma partida no estádio Tiradentes contra o Renner. E o Pelé, naquela oportunidade, ele tinha 16 anos, ele não era titular do Santos. Ele era juvenil ainda, ele estava na base do Santos, mas ele estava um promissor de atleta, jogador de futebol. Veja bem, o Pelé aparece destaque para o mundo inteiro em 1958, na Copa do Mundo, quando ele tinha 17 anos. Ou seja, em 57, um ano menos, ele estava em Porto Alegre jogando pelo Santos contra o Renner. E o Renner ganhou de 5-3. Eu faço uma brincadeira, que não é brincadeira, mas o Pelé não jogou com a 10, obviamente, ele substituiu o Melão, que era 8. Se ele botou a camiseta 8, que não botava, possivelmente botava naquela época a mesma camiseta daquele que saiu. Hoje não, cada um tem um número. Agora, quem estava com a 10 no jogo era o Enio Andrade. E depois disso, o Pelé, vendo o Enio Andrade jogar e fazer 3 gols no Santos, eu acho que o Pelé começou a adotar a camiseta número 10 nas costas e se transformou na camiseta do mundo todo. Agora os craques botam a camisa 10. E o pai dessa história se chama Enio Vargas de Andrade. Era demais. Era demais, porque ele trazia essa parte do futebol, ele sabia que a gente admirava ele por isso, mas com a gente era outra coisa. Ele era o pai, ele era o violão, ele era o dar colo, o encher de beijo e apelidos. Por sinal, eu me lembro de uma primeira observação que alguém me fez, que foi o Enio Andrade. Eu me caracterizava pela força, digamos assim, força física. Eu era meio grossão. E aí, num dia, num treino, deu lá umas jogadas e o Enio Andrade disse: calma, guri, vai devagar na bola, cuida para não tocar, não liquidar com os outros, vai direto só na bola. Então ele me deu uma acalmada no treino. Para mim foi, como é que eu vou dizer, um aprendizado, né? E realmente me acalmei. Ele tinha uma certa humildade, mas ao mesmo tempo, obviamente que ele tinha orgulho dos feitos dele. Ele sabia que ele era bom. Não vem que ele até não dizia pra gente, mas ele sabia que ele era bom. Ele ia ficar muito orgulhoso, mas ele ia dar uma... eu fiz o que tinha que ser feito, não sabe? Hoje se procura SAFs para voltar nos clubes de futebol. O Renner foi a primeira time que não precisava de SAF, porque ele era a própria SAF. Ele era a maior indústria, do Estado. Compreende isso? Por isso que tinha essa estrutura fantástica que o Renner tinha e que conseguia esses resultados, a continuidade, o compromisso, o coleguismo, não é jogadores que vêm de tudo quanto é... Não, os coleguismos dessas pessoas que ficaram 5, 10 anos trabalhando e continuaram trabalhando na empresa, né, e outras coisas. É um fenômeno, foi um fenômeno e é um fenômeno, e vive, o Renner vive. Obrigado.